Boa noite. Eu falei que eu ia mandar esse vídeo, hein? Foi difícil baixar do Facebook. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Mais uma vez a gente poder meditar um pouco sobre a palavra, sobre o que Deus também está falando no meu coração, falar com vocês também. Acabou sendo um pouco do tema da semana passada que a gente estava ouvindo falar, né? Do Go Inside. E eu espero que Deus continue falando aos nossos corações também. Amém? Existem muitas causas no nosso mundo, assim, onde a gente vive, né? Existe muita gente que abraça uma causa política e dá vida por aquilo. Existem pessoas que abraçam uma causa filosófica e fazem daquilo assim a sua forma de viver. Existem pessoas que apenas nascem, crescem, estão trabalhando, né, e vão vivendo a vida delas achando que, né, dessa forma elas estão fazendo o melhor que elas podem. Mas existe uma causa que não importa o que você faça, aquilo que você fazer vai durar pela eternidade. E essa causa, apenas uma pessoa cheia do Espírito de Deus pode fazer, que é a causa que Deus faz através da sua vida para alcançar outras pessoas com o amor dele e salvar elas da morte. Amém? Essa causa é a causa pela qual a gente deve, assim, entregar toda a nossa vida, pelo reino de Deus. E o que pode acontecer quando alguém se coloca nas mãos de Deus e se rende e obedece a Ele completamente? O que é que pode acontecer quando alguém se coloca e se rende e obedece a Ele completamente? É sobre isso que a gente vai conversar essa noite, nessa mensagem que eu intitulei Indo e Cumprindo a Missão. E eu queria que vocês abrissem um texto em Atos, capítulo 8, versículos 26 e 40. Mas antes de continuarmos, eu vou fazer uma oração, enquanto você vai abrindo aí também. Atos, capítulo 8. Encontraram? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Que esse seja um tempo do Senhor continuar falando conosco. Estamos aqui com a Tua palavra aberta e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu nome seja exaltado, Deus. Que o Senhor possa crescer nesse momento, que eu possa diminuir e que a Tua palavra fique e permaneça nos nossos corações, virando atitudes práticas, Deus, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que um profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água,
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender logo de cara nesse texto é que existem dois Filipes no Novo Testamento. Um Filipe, que é o Filipe, discípulo de Jesus. Então é aquele que Jesus estava lá e chamou os 12 discípulos, né, que se tornaram os apóstolos. E esse Filipe, você pode ver lá quando Jesus fala em Mateus 10. Também tem um outro Filipe que no Novo Testamento aparece, que é Filipe, conhecido como o evangelista. E esse é sobre o que a gente vai falar essa noite. Filipe, o evangelista, ele aparece logo no início do capítulo 6, ali no capítulo 6 de Atos, quando o que acontece naquele momento lá? Filipe é chamado para ser um dos 7 que, naquele momento lá, os judeus da igreja de Jerusalém estavam dizendo assim, ó, as nossas viúvas não estão sendo alimentadas pela distribuição diária, está tendo muitas pessoas, mas elas não estão sendo alimentadas. E aí os apóstolos disseram o seguinte, vamos escolher então 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, para que eles possam se dedicar a entregar o alimento para as viúvas, enquanto a gente continua com a pregação do Evangelho. E aí é que eles escolhem lá Estevão, né, Filipe e outros 5 lá também. Uma coisa interessante que a gente já pode observar quando eles chamam Filipe é que ele tinha um bom testemunho. Então, quando a gente tem um bom testemunho, Deus começa a nos dar responsabilidades para que a gente possa, né, continuar ali ganhando novas responsabilidades e podendo se dedicar ao reino e podendo entregar mais ali o coração, e Deus vai dando mais responsabilidades. E ali então já mostra que Filipe tinha um bom testemunho, era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E aí nos 2 capítulos adiante, a gente pode acompanhar que se desencadeia uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Então estava lá Filipe todo dia fazendo a alimentação diária das viúvas, ajudando, e de repente entra uma perseguição naquela igreja em Jerusalém, naquele momento, e os discípulos começam a saírem, né, para outras cidades, para outros lugares. E Paulo nessa época ainda era uma pessoa que estava perseguindo os cristãos, que estava, né, jogando na prisão, estava ali devastando. E aí é interessante ver no nosso texto que Filipe indo, né, a gente pode observar nessa palavra indo, né, o gerúndio, né, que ele chegou lá, ele estava indo. Então quando Filipe estava indo para Samaria, ele anunciava o Cristo. Então enquanto ele estava indo, durante o caminho ele anunciava o Cristo, realizando sinais miraculosos, milagres, expulsando demônios, curando mancos, paralíticos, e homens e mulheres criam e eram batizados enquanto ele ia para Samaria. Numa dessas levas aí também, ele passa ali, né, um pouquinho antes desse capítulo, pelo mágico Simão, que ouve a mensagem dele. Ali também aparenta uma conversão ali também naquele momento. E a gente vê que em Samaria, a palavra, né, chega pela segunda vez. A primeira, segundo o que eu estava dando uma lida, chegou com Jesus, quando conversa com a samaritana. Ela crê em Jesus, ela vai para a terra dela em Samaria, fala com as pessoas, eles se encontram com Jesus e muitos creram na cidade lá. E aí, agora, Filipe vai para Samaria de novo, né? Então ele acaba chegando lá, pregando o evangelho nessa correria, em vez dele ficar lá em casa, ele sai correndo enquanto ele vai pregando a palavra, chega lá em Samaria, e muitas pessoas também começam a se converter. E sobre esse texto, a gente pode tirar algumas aplicações para a nossa vida, e eu queria compartilhar 3 aplicações que a gente pode levar para a nossa vida enquanto Filipe estava ali indo, cumprindo a missão dele, e que você também pode, enquanto estiver indo e cumprir a sua missão, aplicar isso na sua vida. E o primeiro ponto é que Filipe foi obediente. Obediência. Você vê que quando está no início do texto que a gente leu agora, um anjo do Senhor diz para Filipe:
vai para o sul. Ele disse o quê? Go para o sul. Igual que o Costa falou, então, go. E aí ele fez o quê? Ele levantou e partiu. Ele naquele momento obedeceu, né, o que ele falou. E isso assim pode ser observado de uma forma porque ele estava lá no dia a dia dele, estava talvez até numa atividade confortável, ele já tinha aquela rotina da alimentação diária para as viúvas, e aí quando a perseguição vem, ele naquele conforto do ministério, talvez ali já acostumado com aquela rotina, ele sai e vai indo para Samaria, e aí de repente ali um anjo aparece e diz, vai para o sul, vai para a estrada deserta, lá onde é a faixa de Gaza. Aí, a faixa de Gaza hoje, né? Não sei naquela época, mas aí vai para lá. Ele se levanta e vai. E aí é como se a gente estivesse aqui, talvez, na nossa vida, talvez até num contexto bom, no shopping, pregando ali, ajudando, pregando o evangelho no shopping. E aí Deus chega para você ali através do anjo e diz, vai lá para o sertão, onde o Google Earth nem aparece lá. Vai-te embora para a estrada deserta lá. E aí você levanta e parte, sai ali do seu conforto, né? Filipe poderia naquele momento dizer assim, Senhor, go away, go out, né? Fora desse contexto, não vou, né? Vou ficar aqui, vou para casa. Mas o que Deus deseja é obediência, amém? O que Deus quer é essa obediência, ele levantou-se e partiu. E em 1 Samuel 15, 22, a gente vê o seguinte, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Será que eu preciso entender para obedecer? No congresso do Go Inside a gente pôde aprender que o nosso Deus é um Deus transcendente. Ele é completamente diferente de nós. E isso é interessante, que se ele é completamente diferente de nós, então a gente pode entender também que Deus pensa diferente de nós, que ele pensa de formas diferentes, que a gente não pensa com a nossa mente, né? Então a gente vê muito no reino de Deus coisas que fogem à lógica humana, que fogem à razão. E se você pegar o Sermão do Monte e começar a dar uma lida, você já vai vendo ali algumas coisas. E depois, um pouquinho mais na frente, durante a Bíblia toda ali no Novo Testamento, você vai vendo que é preciso se esvaziar para se encher, é preciso servir para liderar, é preciso se humilhar para ser exaltado, coisas que a gente não vê ouvindo todo dia, né? No mundo que a gente vive. A gente ouve também que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Ouvimos que a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo confirma isso, né, em 2 Coríntios 12, 10, dizendo, quando sou fraco, é que sou forte. E em Isaías 55, 8, diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, é o que Deus está dizendo. Então, por que nós queremos entender para poder obedecer? Por que a gente pergunta assim, Senhor, mas por que eu vou fazer isso? Me explica aí, fala por quê, né? Às vezes eu lembro assim, minha mãe falava, Henrique, vem cá, não sei o que agora. Eu dizia, mãe, fala aí o que é. Não, vem cá agora. Então a gente às vezes quer entender, né, o que é que a pessoa está falando, para ver se vale a pena, o que é, não, isso aí eu não quero nem chegar perto. Então a gente fica com esse negócio, né? Não, por quê? Como é que é? O que é que vai ser? Não sei o quê. Tentando essa negociação para entender. Quando na verdade o que Deus deseja é obediência. E mais nada. Ele quer essa atitude que Filipe teve ali de levantou e partiu. Né? E se a gente continuar no texto, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Peraí. Filipe se levantou e foi para Samaria. Aí ele está lá na estrada deserta. E aí tem uma carruagem. Deus diz, acompanha essa carruagem aí, aproxime-se dela. Mas Senhor, por quê? O que é que tem essa carruagem aí? O que é que está pegando? Fala aí, não sei se eu vou, sei lá se o cara vai me receber bem. O que é que vai acontecer? Né? Ele podia negociar, podia dizer, não, espera um pouco, deixa eu ver quem é que está lá. Se tiver alguém lá que conheço, não sei. E ele, da mesma forma, não faz nada. Ele acompanha aquela carruagem e vai sendo guiado pelo Espírito de Deus, né?
Ele não precisava entender naquele momento, ele sabia que a missão dele era o quê? Reconciliar as pessoas a Jesus. Ele sabia que ele precisava anunciar. E ele estava fazendo isso durante o caminho. E Deus manda ele para lá e ele sabe qual é a missão dele. E é isso que Deus deseja da gente. Obediência. Mas só pode obedecer a Deus aquele que crê. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê na sua palavra. E isso é importante você analisar no seu coração. Será que você creu mesmo em Jesus? Será que você confiou a sua vida inteira a Jesus? Ou você está perguntando por quê? Não, como é que é isso? Eu não sei, eu estou ainda vendo. Eu não sei se é legal, o que é que vai acontecer, quais as vantagens que eu tenho nisso. Mas para que você possa obedecer, é necessário crer em Jesus. É necessário colocar a sua vida nas mãos dele. Mas muitas vezes a gente está caminhando como um consumidor da religião. A gente está aqui, vem, consome, fica aqui. Às vezes sai, né, vai vivendo, fica ali naquela multidão. Jesus está ali com os discípulos, você está na multidão, está olhando ele, mas não está próximo dele, não está perto, não entregou a vida. O que é que está faltando para entregar esse controle da vida a Jesus? Assumir um compromisso sério com ele. Mas se você já assumiu esse compromisso, amém. Você pode obedecer a Deus. Você pode andar em obediência. E o segundo ponto que a gente pode aplicar é que esteja pronto e apto quando Deus falar com você. Em 2 Timóteo 4:2, a gente vê que o texto diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Precisamos estar prontos para Deus nos usar enquanto a gente estiver indo, cumprindo a nossa missão. De fato, assim, estar pronto, a gente nunca vai estar, né? A gente está buscando, a gente vai se aperfeiçoando, né? Eu vejo muito isso na minha experiência. Quando eu me converti com 18 anos, queria só Jesus, e aí Deus falou comigo que queria me usar na obra dele. E eu disse, Senhor, que se eu quiser eu faço, eu largo minha faculdade. O Senhor disse, larga a faculdade não, estuda, depois te faço, depois te uso. Eu disse, então estuda, beleza. E assim, naquele momento eu estava na minha cidade, lá em Recife, e Deus falou comigo, e disse, cara, eu quero que você faça isso, que você anuncie a minha palavra, que você vá para Niterói, e lá você vai ser usado, e lá eu tenho um propósito para sua vida. Eu questionei milhares de vezes. Eu não levantei igual a Felipe. Eu perguntei, eu questionei, eu falei. Aí um cara me desanimou, aí eu desanimei. Depois me animou de novo. Aí eu fiquei nessa toda decisão, né? E quando eu cheguei aqui, eu disse, Senhor, que bom, era isso que o Senhor queria para mim. Graças a Deus, comecei a desenvolver meu ministério, minha vida. E aí me acomodei, disse, perfeito, né? Tá tudo certo, agora tá tranquilo. Mas não, tranquilo não. Eu achei que já tinha descoberto a vontade de Deus para a minha vida, que Ele já tinha me mostrado tudo que eu tinha que fazer, né? E é isso que eu vejo na minha experiência, que cada vez mais que a gente vai assumindo responsabilidades, vai sendo obediente a Deus, Ele vai nos dando novas responsabilidades, novos passos de fé que você vai precisar dar. E aí você precisa se capacitar novamente, você precisa se colocar à disposição. Ele começa a moldurar ali a sua vida, como a gente viu no vídeo, né? Modelar ali, tirando outras coisas, para que Ele possa te dar novas responsabilidades, para você ser mais obediente e para que isso traga mais glória para Ele, que no fim é para Ele, a causa é dele. E a primeira coisa que a gente pode fazer para não desanimar quando Deus nos manda fazer alguma coisa é manter-se firme no relacionamento com Deus, ter comunhão com Ele. Dessa forma, assim, é que a gente vai poder ouvir a voz dEle. Se você não está em comunhão com Deus, quando vier e falar, faz isso, você passou, já foi. Você não ouviu o que Ele falou, não vai dar nem para obedecer. Você nem ouviu, não está em comunhão com Ele, para discernir se é a sua voz ou é a voz de Deus que está falando com você. E isso é claro, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sabe quando Ele está falando com a gente. Na palavra, a gente sabe. A segunda é obedecer a Ele e estar cheio do Espírito para poder andar, né, para poder seguir quando Ele falar com a gente. E a terceira é participar de treinamentos e estudar, porque, né, a gente precisa estar apto, estar pronto quando Ele falar. E não é só
né, andando, estou orando. Não, precisa se preparar, precisa estar pronto. E aqui na igreja, a gente tem que louvar a Deus, que a nossa igreja tem um fim de semana de treinamento, vai ter agora essa semana, o fim de semana de treinamento para você ser treinado, para você ser capacitado. Tem um instituto bíblico que a gente pode estudar mais profundo a palavra, se preparar mais, né? Não é que eu vou me preparar para depender dos meus estudos, não. Eu tenho que estar preparado, mas na dependência do Espírito de Deus, seguir e ir cumprir a missão. E lá estava Filipe, correndo, ali acompanhando a carruagens, qual vai ser? E aí, o que é que acontece? Ele ouve o cara lendo um livro, né? Ele identifica que é o profeta Isaías, em voz alta, ele ouviu o cara lendo. E aí o que é que ele fez? Por que ele ouviu, na verdade? Vamos pensar nisso. Porque o cara estava lendo em voz alta. Que coincidência? Não. Porque na época tinha esse costume do cara... as pessoas liam em voz alta, né, em voz audível. Eles ficavam lendo as escrituras. Então, né, o eunuco estava ali lendo o profeta Isaías. Filipe ouve. E quando ele ouve, aí sim, o que é que ele fez? Quando ele ouviu, ele perguntou. Entendeu? Está aí a primeira ferramenta, uma das mais eficazes que você pode usar no evangelismo. A boca. Ele ouviu e aí perguntou. Essa é a estratégia evangelística que você deve pegar no seu coração. Perguntas. Use as perguntas. Enquanto você estiver indo e cumprindo a missão, pergunte, abra a boca. Ele estava ali e o que é que ele falou para o cara? O senhor entende o que você está lendo? Pô, soltou aquela pergunta ali, e aí, isso pode ser feito assim, de várias formas. Imagine que ele estivesse ali, sei lá, né, ouvindo a rádio, na carruagem ali, e Filipe chegou, pô, você sabe o que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo aí? E aí, ser uma forma, ele está vendo um videozinho ali no iPad, Filipe vê, pô, o que é que você está fazendo? Você está entendendo o que você está fazendo? Ou você mesmo, você está no ônibus, tem uma pessoa do seu lado lendo um livro, você, pô, o que é que você está lendo? Ah, pô, estou lendo isso aqui, pô, beleza. Aí você, ó, já começou. Ou você está numa aula, o professor está falando uma coisa, você sai da aula, isso mesmo você entendeu aquilo que ele falou? E aí já começa uma conversa que você pode ali anunciar e compartilhar da fé em Jesus. E aí, ele estava lá, perguntou, e o que é que o eunuco fez? Respondeu. Pô, como eu posso entender se alguém não me explicar? Pô, a melhor resposta possível. A pessoa chega para você e diz, pô, não estou entendendo nada, me explica. É o que você quer, é explicar, é compartilhar essas boas novas do Evangelho, nessa causa. E aí o que é que você tem que fazer? Você pergunta, a pessoa responde. Aí você pergunta e a pessoa responde. Aí você pergunta e se der, aí você começa a falar. E esse é um momento que a gente precisa esperar. O cara falou, como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E aí, a gente vê que Filipe ali começa a falar com ele. Isso, aí Filipe começa a falar com ele ali, mostrando nas passagens da Escritura que anunciou as boas novas de Jesus, mostrando que aquele texto se referia a Jesus. E ele ali continua, né? Isso me lembra muito de uma história que aconteceu comigo quase agora também. Eu fui lá em Itaipuaçu comprar um esgoto, um filtro e um sumidouro. Eu também nunca sabia o que era isso, porque eu nunca tive casa assim que precisasse. E aí eu fui comprar esse esgoto, filtro, sumidouro, numa lojinha lá, que me indicaram, que era muito... Não era nenhuma loja, era um lugar lá que o cara fazia, era um lugar que o cara fazia os esgotos, todo o esquema lá. E do lado aqui tinha um barzinho. E tinha um murinho no meio e a casa aqui, então tipo é como se fosse o barzinho e o esgoto, o negócio do esgoto era dele, entendeu? Ele tinha os dois negócios ali. E aí eu cheguei lá, comecei a falar com ele, aí fechei com ele, aí fui no carro, né, dei uma ligação para minha esposa, e aí, você acha que tá maneiro? Faz aquela confirmação. Não, tá ótimo, vai lá. Aí voltei lá. Quando eu voltei, ele começou a fazer a notinha comigo. Ah, então beleza. E nisso tava ele, na parte do barzinho, ele fazendo a notinha, e aí tinha um cara que chegou lá do nada, tinha um cara que chegou lá. E aí, enquanto ele está fazendo a notinha, o cara chega assim e começa a falar uma história. Pô, meu irmão, não sei o que, falando com o cara, né? E eu lá, né? Pô, meu irmão,
tem um negócio aí que aconteceu, não sei o quê. Tem uma igreja lá onde eu moro. E aí o cara pediu para alugar o terreno do lado, do meu amigo. E meu amigo ficou meio assim, eu disse para ele, cara, cuidado, não sei o quê. Mas o pastor estava querendo alugar o terreno para fazer um estacionamento. Falou com o meu amigo disse tudo certo. E aí, beleza, passou o tempo, o cara começou a cortar todas as árvores do terreno. Eu disse, meu irmão, isso vai dar problema, cuidado com essas coisas, não sei o quê. Mas beleza. Quando eu passo lá esses dias, o cara fez uma piscina, montou uma loja e começou a fazer outra coisa que não era o estacionamento. Eu disse, eu falei para você, não sei o que ia dar problema, o cara te falou uma coisa, fez outra, não sei o que, e eu ouvindo aquele negócio ali, né, e aí o cara fazendo a minha notinha. Aí eu disse, poxa, que coisa, né? Tanta possibilidade de dar um bom testemunho, às vezes a pessoa faz isso, né, pô, acaba falando uma coisa, fazendo outra. Aí ele começou a falar comigo, né? Aí ele, não, essas coisas, aí me contou outra história, né, de outro cara, e o outro acabou a notinha. Aí, tipo assim, já acabou, né? Tinha que pegar e ir embora. Aí, eu fiquei naquela, eu disse assim... Aí ele, não, porque assim, eu sou bom, né? Eu não bebo, não faço nada e dou um testemunho. Já o cara aqui, não sei o quê, fez isso, pastor, não sei o quê. Aí eu olhei para ele e fiz, pô, cara... A questão principal é a seguinte... Tudo bem, você falou isso aí, mas a questão principal é a seguinte... Qual a diferença entre o cara... Mandei a pergunta, né? Qual a diferença entre um cara que é bom sem Jesus e um cara que às vezes nem é tão bom e tem Jesus na vida dele? Aí os dois ficaram assim. Aí o cara, pô, não sei. Aí eu disse, pô, a diferença é que o cara bom com Jesus, ou assim, que nem é tão bom, o cara até tem umas falhas mesmo, está sendo tratado ainda. Quando ele morrer, vai passar a eternidade com Jesus, vai para o céu. E o cara que é bom, mas não tem Jesus. Aí o cara olhou para mim e fez, vai para o inferno, né? Aí eu disse, não falei nada, ele que falou. Aí eu disse, pois é, né? Se valeu a carapuça, não. Aí eu disse, pô, cara, é essa a questão principal. Tudo bem, o cara foi errou, o cara fez não sei o quê. Aí nessa hora que eles pararam assim, começaram a ouvir, né? Aí esse carinha foi lá dentro, pegou 2 Coca-Cola dessas pequenas assim, de garrafa, deu uma pra mim e ficou com uma. Aí quando ele abriu, eu disse, agora é a hora, vamos ficar aqui até amanhã. Ficamos lá conversando, tomando Coca-Cola, e eu falando com eles. Depois chegou outro indivíduo lá, do nada, começa a fazer outras coisas. Ele olhou pra mim e fez, irmão, você é um cara diferente, pô, você... leva jeito para esse negócio aí. Eu disse, que é isso? E aí o outro falou, não, o que contou a história, não, meu irmão é pastor, é muito bom ele. Aí esse outro que me deu a Coca-Cola falou, não, eu também sou filho aí de família evangélica. Aí eu disse, aí começou a aparecer as coisas. Mas Deus quer isso, que a gente use a nossa boca, que a gente pergunte e diga assim, Senhor, me usa, eu não sei o que é que eu vou falar, mas eu estou aqui para que você me use. E a gente, em comunhão com Deus, vai ouvir essas oportunidades de poder soltar alguma coisa, de poder ser usado por Deus. E ser usado por Deus, você sai desses momentos assim, caraca, quem sou eu? Mas assim, Deus me usou. E você fica feliz de poder compartilhar a palavra de Deus, né? E o terceiro ponto aqui que a gente pode também pensar, é que você pode, assim, a consequência disso tudo, né? Plantar, regar ou colher. Né? Lá em Coríntios 3, 6, 1 Coríntios, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, em nenhum momento aqui, o que a gente está conversando, eu falei sobre o eunuco, né? Vamos dar uma olhadinha para o eunuco. Quem era essa pessoa que estava ali na carruagem e Filipe se aproximou dele? E eu queria falar sobre ele através de um comentário de um pastor, Forrest Skinner, que eu peguei esse comentário muito legal num site chamado Palavra Prudente, e diz o seguinte, o eunuco etíope é um homem cujo nome nós não sabemos. Sua conversão abrange 15 versos da Escritura e nunca mais é mencionado. Contudo, por causa dos detalhes revelados sobre a sua salvação, é um homem muito importante, um alto oficial. Um eunuco era um escravo preparado desde a infância ou juventude para ser um servo por toda a sua vida. Este eunuco era o tesoureiro da Etiópia, uma posição de prestígio sobre o reinado da rainha Candace.
era certamente um homem bem educado e também muito religioso, pois viajou centenas de milhas através das montanhas e desertos para adorar em Jerusalém, logo ali na época da Páscoa, né, onde teve toda aquela confusão. Apesar de ter adorado na mais solene cerimônia, seu coração estava vazio e destituído de paz. Sentando-se em sua carruagem, procurou as Escrituras em busca de um raio de esperança para sua pobre alma perdida. E esse era o eunuco. Essa pessoa, quem é ela? Era eu, era você, que não conhecia a Deus, que não tinha essa paz no coração, que não tinha a esperança, não estava ali, com o coração em Jesus. E o fato é que em muitos momentos, nós que estamos com Jesus e obedientes, e quando a gente se coloca mesmo na mão dele, ele vai nos usar para plantar a semente do Evangelho no coração das pessoas que estão ali no nosso caminho. Enquanto a gente estiver indo e cumprindo a missão, a gente vai poder ser essa pessoa que vai plantar a semente. Às vezes a pessoa não tem nada, não teve um contato com um cristão mesmo, verdadeiro, uma pessoa não ouviu a palavra de Deus ainda. Em outros momentos Deus vai nos usar, vai usar você para regar uma semente que já foi plantada no coração de alguém. Uma semente ali do Evangelho. Então, enquanto você estiver indo e cumprindo a sua missão, você vai poder ser essa pessoa que vai regar. Ou então, em outros momentos, Deus vai usar você para colher uma semente ali, colher, na verdade, um fruto que já está lindo, que já está maduro, enquanto você estiver indo e cumprindo a sua missão. A questão é que Deus é que vai fazer crescer. Se você plantou, se você regou, ou se você colheu, Deus está sendo glorificado nisso e Ele que está dando esse crescimento, Ele está usando a vida de vocês, está usando a minha vida. Mas não apenas isso, né? Não apenas assim a gente vai poder colher, mas o que é que Deus pode fazer quando alguém se coloca e obedece, e se rende completamente nas mãos dele? Filipe ali colheu aquele fruto maduro. E mais para o fim do texto, quando ele vai embora, quando ele batiza, quando ele se converte, ele vai embora. Filipe, né, é levado. Diz que ele vai por Azoto. Enquanto ele vai indo, o texto continua no gerúndio lá. Enquanto ele vai indo, ele continua anunciando a Jesus, anunciando a mensagem, né? E isso é o que acontece ali com Filipe. Ele é usado para levar o evangelho a Samaria, logo quando acaba ali a perseguição. E o evangelho lá começa a se espalhar. Eles enviam dois apóstolos, Pedro e João, e continuam pregando em Samaria. Filipe depois se encontra com o eunuco etíope, em obediência a Deus. Ele se encontra com o eunuco se converte, ele vai embora. E aí o que acontece depois? Aí eu fiquei com essa pergunta, cara. E aí? O eunuco, o texto não fala mais nada. Fala que o eunuco volta. E aí? Aí eu fui, né? Igreja da Etiópia, eu quis saber o que aconteceu, alguma coisa, se mencionava esse cara lá. E aí eu descobri que a igreja da Etiópia diz, né, que o começo dela foi através do eunuco etíope. Então, todo o início ali da igreja na Etiópia foi por causa desse cara que foi para lá, tinha um cargo alto, vai que ele começou a falar para as pessoas se converteram, e ali começou a surgirem cristãos. E Deus começa a usar o eunuco também em obediência, né? Logo depois. Ele foi responsável ali pela origem da igreja etíope. Isso na minha pesquisa, vendo que a igreja falava sobre ele. E isso nos leva também a uma outra pessoa, que em obediência a Deus, se junta ao seu tio, que era de uma cidade de Tiro. Esse tio dele queria fazer um comércio com a Índia. E ele diz, vem cá, Frumêncio, é o nome desse menino, Frumêncio, e Edésio, seu irmão. Os dois são cristãos, e o tio bota eles no barco e começa a ir para a Índia. Só que quando eles estão na costa da Etiópia, o que acontece? Uns bárbaros começam a destruir aquele barco, e o barco naufraga. O tio dele morre, e o Frumêncio e o Edésio são levados como escravos, lá para o reino de Aksum, que é etíope, sobre o domínio do rei Ezana, que era o rei naquela época lá. E aí esse rei percebe a inteligência dos dois e promove o Frumêncio e o Edésio a superintendentes do reino.
E ele nesses altos cargos ali, né? Os caras estavam lá, já lá se mandando. Lembra muito da história de Daniel lá, né? O rei se converte. Esse imperador Ezana se converteu por causa do testemunho de Frumêncio e do irmão. E aí, cara, quando esse rei se converte, eles batizam esse rei Ezana. E o cara faz o seguinte, meu irmão, vai lá em Alexandria e conversa com o pessoal lá para que mande alguém aqui para a gente começar a falar aqui. Mande alguém aqui para testemunhar. Alguma pessoa, um bispo, alguma pessoa que possa aqui compartilhar, né? E aí Frumêncio vai para Alexandria, onde já existia uma igreja que começou pelos esforços do apóstolo Marcos, e o irmão volta para casa. E aí quando ele chega lá em Alexandria, é muito engraçado, que ele vai falar com o patriarca Santo Atanásio, e diz assim, cara, é o seguinte, lá na Etiópia, o negócio está maneiro, tem pessoas, né, começando a aceitar Jesus, o rei, o imperador entregou a vida a Jesus, foi batizado, a gente quer que vocês mandem alguém para lá. E aí o que o cara faz? Meu irmão, vai você. É aquela parada. Quem tem a visão tem o quê? O chamado, pô. E o cara pegou e disse, irmão, você está vendo isso? Vai para lá. Aí o cara ordena ele lá bispo, e o Frumêncio volta para a Etiópia como bispo. E ele chega lá com a graça de Deus, e com trabalhos maravilhosos, várias almas que se convertem. Essa história é real, assim, né? É o que ele está contando na história. Várias pessoas se convertem e o Frumêncio estabeleceu a igreja na Etiópia. Então, um trabalho que começou com Filipe, que foi para o eunuco, que algumas pessoas ali, Deus pega um cara de um outro lugar, em obediência, né? O Frumêncio naufragou, a maior ironia, ele naufragou para ter dado tudo errado, e aí a igreja é estabelecida na Etiópia por causa desse rapaz. E o que pode acontecer? Quando alguém se coloca, se rende e obedece a Deus completamente. O que é que pode acontecer? Quando Franklin, né, quando Duda, Júlia Mina, quando vocês se colocam e se rendem completamente na mão de Deus e obedecem a Ele. O que é que pode acontecer? Quando Miqueias, quando Larissa, se colocar e obedecer, quando Natália, Maria Gabriela, Natan, o que é que pode acontecer com a vida de vocês? Quando vocês colocarem o coração de vocês na causa do reino de Deus, não numa causa que vai ficar aqui na terra, o que as pessoas estão fazendo, trabalhos em vão, talvez, mas o que pode acontecer quando você se dedicar e obedecer a Deus, está apto. Eu não sei o que pode acontecer na vida de vocês, nem eu sei o que vai acontecer na minha vida também direito, mas eu sei que se eu me colocar e obedecer, Deus pode fazer grandes coisas, amém? Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida, se você se colocar e obedecer a Ele. Eu creio nisso, que Ele pode fazer várias coisas, pode iniciar igrejas, iniciar várias células, numa região talvez que nem existem células, que não foi alcançada aqui na nossa região. Ele pode te levar para outros lugares, você pode ser testemunha, você pode usar sua boca, perguntar, ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada melhor nesse mundo do que isso. E é por isso que essa semana eu queria desafiar vocês. Essa semana eu queria desafiar, não posso terminar isso aqui sem um desafio. Eu queria desafiar vocês a abrirem essa boca que vocês têm aí, que glória a Deus vocês podem falar, vocês podem usar as palavras, que você abra a sua boca e compartilhe sobre Jesus com uma pessoa desconhecida, que sentou do seu lado, uma pessoa que está na fila, que você está lá tipo assim, pô, tá chegando, pô, tô aqui meia hora nessa fila e tem uma pessoa na sua frente e uma atrás, e Deus quer usar você. Então eu queria te desafiar para que você compartilhasse, usando a sua boca, perguntando, esperando e perguntando, e Senhor, me usa. Ou talvez você possa também, nessa semana, trazer uma pergunta para o seu amigo de oração, para uma pessoa, né, que você está orando, e chegar ali, cara, você já parou para pensar sobre isso? Ou você viu esse filme? O que é que você achou desse filme? E ali você começa. E é isso que eu quero que Deus possa trazer no coração de vocês, que enquanto vocês estiverem indo, possam cumprir a missão de vocês. E eu queria terminar aqui lendo um texto que Deus fala muito no meu coração. É um texto que eu lembrei também de Recife. Eu queria que Deus também pudesse falar ao coração de vocês. Está em Isaías, capítulo 43, de 1 a 7. Quem quiser abrir, pode abrir. E eu vou ler esse texto aqui para a gente orar. Isaías 43, de 1 a 7, diz o seguinte:
Receba essa palavra aí de Deus, pô. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso, preciosa e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente juntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Amém. E Deus quer usar você em tudo isso, nessa causa. E depois dessa semana, que você possa compartilhar comigo, que você possa compartilhar com alguém próximo de você, e para que esses testemunhos que vocês possam compartilhar, não seja para que traga orgulho para você, mas que possa fortalecer a minha fé, e a sua, e a do seu irmão, e que juntos possamos dar mais glória para Deus, amém? Que isso possa estar no nosso coração. Eu queria orar, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque é essa causa que a gente quer viver, Deus. É para o Senhor que a gente quer entregar a nossa vida. É para o Senhor essa causa que não é uma causa que perece, é uma causa que é eterna, que a gente quer dedicar todos os nossos esforços, Senhor. Pai, eu oro por mim, eu oro por cada um aqui, Deus, que o Senhor nos ajude a ser obedientes, sem perguntar porquê, sem querer entender, mas assim, Senhor, que a gente possa obedecer, se levantar, partir, abrir a boca. Deus, eu oro para que o Senhor capacite cada um com o Teu Espírito Santo aqui, Deus, essa semana. A cada dia que eles estiverem indo e cumprindo a missão, que o Senhor possa falar ao coração deles, que eles possam ter um relacionamento firme com você, em comunhão, que eles possam se preparar, Deus, porque eu sei que o Senhor quer usar eles mais ainda do que o Senhor já está usando. E é por isso que nessa noite a gente quer se colocar assim, como esse desafio, Deus, do Senhor nos usar, Deus, para que o Teu reino seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia, Senhor, nós Te agradecemos e pedimos isso assim, para que o Senhor faça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, amém.